Olá, eu sou a professora Suzete, nós estamos aqui hoje para mais uma aula de Matemática 1 para o primeiro ano do ensino médio. E nós vamos hoje ao módulo 6, né? É o nosso módulo sobre radiciação. Nós já falamos no módulo anterior sobre potenciação, faz parte de toda essa revisão de álgebra básica, e a gente vai saber hoje por que a gente está precisando fazer todas essas revisões, ok? Então, nós vamos dar prosseguimento aqui. Vamos lá. Por que precisamos relembrar os conceitos de radiciação? Eu vou contar uma história, né? A gente sabe que muitas pessoas, muitos pesquisadores, eles precisam, quando eles chegam num determinado lugar, e eles observam um animal pela primeira vez. Esse animal ainda não foi catalogado, eles ainda não sabem nada sobre ele, e eles precisam criar mecanismos para saber identificar até mesmo a idade desse animal. Recentemente foi descoberto que um elefante africano, a gente pode determinar a idade dele em função da altura dos ombros, né? E aí se criou, após muitas pesquisas, se chegou a uma função. Eu até coloquei essa função aqui para a gente poder observar, né? Essa função aqui em função da altura do ombro dos elefantes. E aí se consegue determinar aproximadamente a idade desse animal. É claro que de repente há outros fatores, mas o que interessa para a gente hoje é isso. Então a gente pode observar que nós temos aqui, envolvido nessa função, um radical. E é sobre os radicais que nós vamos falar hoje, porque nós já falamos de potência na aula passada. Nesse módulo, ao estudar o conceito e as propriedades de radiciação, você aprenderá a encontrar o valor de P a partir de H. Para isso, é importante lembrar que a operação de potenciação, estudada na aula anterior, tem como inversa a operação da radiciação. A gente sabe que as operações da matemática, elas sempre andam juntas, né? Então, a subtração é o inverso da adição. A divisão é o inverso da multiplicação. E a radiciação é o inverso da potenciação. Então, agora, vamos ver o seguinte. Olhando aí para a nossa tela, a gente tem que, com um número real não negativo A e um número natural N, sempre existe um número real positivo B, tal que B elevado a N é igual a A. Então, o que isso quer dizer? Vamos olhar aqui o primeiro desenho. Eu tenho aqui a imagem de uma potência que a gente viu na aula passada, onde B é a base, N é o expoente e A é o resultado da minha potência. Como eu acabei de dizer que a raiz ela é o inverso da potência, essa potência que está agora aqui no chamado radicando, dentro de um desenho que você está observando, que nós chamamos de radical, onde você tem um N que eu chamo de índice, e eu tenho o B, que é a raiz. Isso significa que o meu B elevado a N é igual a A, ou que o número B ele é chamado a raiz enésima de A. Por quê? Porque B elevado a N é igual a A. É justamente o contrário. Só para a gente lembrar que aqui eu usei o N porque poderia ser qualquer raiz. A que a gente mais trabalha e vê sempre por aí é a raiz quadrada, cujo meu índice é o 2. Normalmente, eu não coloco o 2, eu só coloco a partir do 3. Quando eu coloco aqui no lugar do índice o 3, eu estou chamando de raiz cúbica. Quando eu coloco aqui raiz 4, por exemplo, aí eu já chamo de raiz quarta.
raiz quinta, raiz sexta e assim sucessivamente. Mas como pode ser qualquer raiz, eu chamo de raiz enésima, ok? Bem, ou seja, vamos então entender três coisas principais. Eu vou considerar inicialmente um número n, que foi o meu expoente lá, como sendo um número maior do que 1. E A e B como sendo dois números reais. Partindo dessa suposição, então B é uma raiz enésima de A. Olha aqui embaixo, como que eu vou escrever isso? Raiz enésima de A. Raiz, eu leio com esse sinal aqui, com esse símbolo. Raiz enésima de quem que está aqui dentro? De A. É igual a B. Ok? Se somente se, então B elevado a N for igual a A. Então, repetindo. Se B é a raiz enésima de A, isso só vai acontecer se B elevado a N for igual a A. Ok? Lembrando que aqui B é maior ou igual a 0. Por que que eu estou colocando isso? B maior ou igual a 0? Por causa dessa condição que eu coloquei aqui em cima. Bem, o símbolo, que é um V meio estilizado, é conhecido por radical, que eu já falei. A, que é o número que está dentro dele, é chamado radicando. E N, que é esse númerozinho aqui, é o índice. Se A tem uma raiz enésima, no caso aqui, A tem uma raiz enésima, então sua principal raiz enésima terá o mesmo sinal de A. O que ele quer dizer aqui é que o resultado tem o mesmo sinal daqui, tá bom? Para toda raiz enésima. Mas, professora, eu aprendi outras coisas em relação aos sinais. Aprendemos. Vamos ver aqui. Pode-se reparar que a definição anterior trata apenas do caso em que o número dentro da raiz é igual ou superior a 0. Lembra que eu coloquei lá? Nesse caso. É possível calcular raízes de números negativos também, mas o índice deve ser necessariamente ímpar. Porque nós aprendemos aqui, por exemplo, que a raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Por quê? Porque menos 2 elevado a 3 é igual a menos 8. E no módulo anterior, nós revisamos que todo número elevado ao número ímpar, ele permanece com o sinal da base. Mas, no entanto, a raiz quadrada de menos 16 é um símbolo sem significado dentro dos números reais, tá? Por quê? Porque uma raiz quadrada, eu posso conseguir uma raiz quadrada de um número negativo, visto que, por propriedade no módulo anterior, todo número elevado a 2 sempre se torna positivo. Então, esse significado aqui, esse símbolo de raiz quadrada de menos 16, é um símbolo sem significado dentro dos reais, já que não existe um número x tal que x elevado a 2 seja menos 16, pois um número elevado a 2 nunca é negativo. Isso daí, gente, é bom a gente lembrar que é dentro do universo dos números reais. Nós vamos aprender posteriormente algo sobre isso, mas não agora nesse módulo. Propriedades operatórias dos radicais. Vamos então às operações. Se A e B pertencem aos conjuntos dos números reais positivos, M pertence ao conjunto dos números inteiros e N e P pertencem ao conjunto dos números naturais maiores que 0, temos as seguintes propriedades. Então, vamos aqui primeiro olhar
dentro do nosso universo aqui que eu estou usando, nesse exemplo eu estou usando a letra A e B como sendo dois números reais positivos, e eu estou usando aqui o N como sendo do conjunto dos números naturais maiores que zero, beleza? Raiz de um produto. Quando temos no radicando uma multiplicação, podemos separar em radicais diferentes com o mesmo índice. Isso quer dizer que raiz enésima de A vezes B é igual a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Então, você pode separar, tá, o A e o B em dois radicais, mantendo o índice. Isto é uma propriedade. A propriedade da raiz de uma divisão, vamos entender. Se você tiver aqui uma divisão no radicando, aqui é o radicando, está dentro do radical. Podemos ter uma divisão de radicais com B diferente de zero. Então, olha só, gente. Primeiro, se aqui é uma divisão, se aqui é uma fração, vale lembrar que B não pode ser zero, senão essa divisão não existiria. Então, se você tem raiz enésima de A dividido por B é igual a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Então, essa propriedade ela também se equivale à anterior, porque você vai estar desmembrando essa divisão, assim como você fez aqui na multiplicação, ok? Vamos, então, para a raiz da raiz. Raiz, olha lá o P aparecendo agora nesse meu exemplo, como índice. Raiz P, ó, raiz P, no caso penésima, raiz enésima, ó, raiz penésima de raiz enésima de A. Como que eu vou proceder? Quando temos uma raiz dentro de outra, podemos simplificá-la, escrever de uma forma simplificada, colocando o radicando em uma só raiz e multiplicando os índices. Então, eu vou pegar aqui o meu radicando, eu vou mantê-lo dentro de uma só raiz e vou multiplicar os índices. Então, eu vou ter raiz N vezes P de A. Então, eu vou pegar aqui e vou multiplicar os índices, ok? Simplificação entre o expoente do radicando e o índice. Então, você tem aqui o índice, o N, e você tem o expoente aqui do meu radicando, que é o M de mamãe. Se o expoente do radicando tiver algum fator comum com o índice, esse fator comum pode ser simplificado. Gente, assim como nós usamos simplificação de fração, onde a gente vê se tem elementos comuns, fatores comuns e simplifico a fração, eu vou fazer a mesma coisa com ali os expoentes, com o expoente do A e com o índice. Eu preciso ver se eu posso dividir os dois por o mesmo número, ok? Então, no caso aqui, eu dividindo N por um número P e M de mamãe por um número P, eu vou estar escrevendo essa raiz aqui de uma forma simplificada, beleza? Então, não mexe aqui no A. Não mexe no A. Você só divide o índice e o expoente aqui desse meu radicando, tá bom? Potência de uma potência. Olha lá, você tem uma potência M aqui, no caso, potência de uma potência, não, desculpa, potência de uma raiz. Você tem aqui a potência de uma raiz. Quando temos uma raiz elevada a um expoente, podemos atribuir esse expoente ao radicando. Então, é a mesma coisa que esse expoente ele tivesse aqui dentro do meu radical, no meu A. Então, escrever assim é a mesma coisa de eu trazer esse M para o A.
ok? Isso tudo são propriedades que nós vamos precisar e são muito úteis. Vamos, então, à definição de potência com expoente fracionário, beleza? Então, vamos lá. Lembrando que o N é o meu índice, que o M é o expoente aqui do meu A. Poxa, professora, mas nem sempre apareceu o expoente. Gente, a gente não pode esquecer que quando não aparece o expoente, eu considero esse expoente como 1, tá bom? Então, como eu posso escrever tirando o meu radical? Gente, todo radical eu posso escrevê-lo em forma de expoente fracionário. Como eu faço? Eu vou pegar a letra A, que é o meu radicando, e eu vou colocar elevado a uma fração cujo numerador é o expoente do A e o denominador é o meu índice. Então, na prática, se eu tenho raiz cúbica de 81, primeiramente eu posso escrever o 81 em forma de potência, que é 3 elevado a 4, né? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 81. Eu pego o 4, que é o expoente do 3, e ele vai ser o numerador da minha fração. Pego o meu índice, que é 3, e ele vai ser o denominador da minha fração. Então, eu vou ter 3 elevado a 4 terços. Então, eu acabei de escrever um radical aqui, ó, em forma de potência com fração. Beleza? Olha aqui o meu outro exemplo. Raiz cúbica de 5 ao quadrado. Eu vou repetir o 5, e o 2 vai passar a ser o numerador, e o 3 vai passar a ser o denominador. 5 elevado a 2 terços. Vale para o inverso, tá bom? Se a gente quiser escrever em forma de radical, a gente tem a potência com fracionário, eu posso escrever, voltar a escrever como radical também. Uma outra coisa que a gente aprendeu lá no 9º ano, e é muito importante para a gente agora novamente, que é a racionalização. O que é uma racionalização? Diz-se que uma expressão está racionalizada se ela não contém radicais em seu denominador. Nós não podemos ter radicais no denominador. Sempre que aparecer radicais no denominador, nós precisamos racionalizar. Usar um mecanismo para que nesse radical, para que nesse denominador não tenha mais radical. Então, vejamos aqui. Eu tenho essa expressão aqui, 1 sobre raiz de 2. Temos um radical no denominador. Isso não pode acontecer. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa expressão e eu vou multiplicar por um número, tá? Que vá fazer com que eu elimine o radical daqui. Para que eu elimine o radical do denominador, eu preciso elevá-lo ao quadrado. Porque se eu elevá-lo ao quadrado, eu vou conseguir cortar esse radical. Para que isso aconteça, eu preciso multiplicar o raiz de 2 pela própria raiz de 2. Sendo que tudo que eu faço no denominador, eu preciso fazer no numerador. Mesmo que não seja necessário eu tirar o radical do numerador, eu preciso fazer. Porque quando eu estou multiplicando o denominador e o numerador de uma fração, eu não estou alterando o resultado final. Então, eu, apesar de tirar o radical, eu não posso estar alterando o valor da expressão. Então, eu vou multiplicar aqui raiz de 2 por raiz de 2, e no numerador também eu vou multiplicar por raiz de 2. 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 2 vezes 2, tá? Porque eu, por propriedade, eu já sei que eu devo multiplicar 2 vezes 2.
Isso vai ser igual a raiz de 2, que eu vou repetir, sobre raiz de 2 elevado a 2, que na verdade é 4. Isso é igual, vou repetir o numerador, sobre 2. Por quê? Raiz de 2 elevado a 2 é 2. Então, galera, 1 sobre raiz de 2 é igual a raiz de 2 sobre 2. Eu fiz a racionalização, porque eu acabei de tirar do denominador o radical. Ah, mas ele foi para o numerador. Não tem problema algum. Ele só não pode ficar no denominador. Então, reparem o que eu fiz. Eu fiz esse processo que está com essa setinha laranja, de multiplicar a minha fração inicial por raiz de 2, tanto o numerador como o denominador. Beleza? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Quando o denominador de uma fração envolve radicais, o processo pelo qual se neutraliza essa fração, transforma em uma fração cujo denominador não tenha mais radicais, chama-se racionalização. Então, gente, ao multiplicar, eu estou neutralizando. Para eu fazer essa neutralização, eu uso esse fator, que eu usei lá no exemplo anterior, aqui, que era raiz de 2 sobre raiz de 2. Eu posso chamar isso de fator racionalizante. Então, raiz de 5, 6 raiz de 5 vezes raiz de 5 sobre raiz de 5. Em cima eu vou ter 6 vezes raiz de 5, raiz de 5 vezes raiz de 5, é a raiz de 25, que é 5. Então, eu tiro o radical. Eu também posso dizer que eu estou cancelando e cortando esse radical. Aqui embaixo eu tenho outro exemplo. 8 sobre raiz cúbica de 5 vezes. Qual vai ser o meu fator racionalizante? Para eu neutralizar isso daqui, eu preciso multiplicar por um radical que eu vá poder ter os mesmos expoentes do meu índice. Porque aí eu posso cancelar a minha raiz. Se aqui eu já tenho 5 elevado a 1, eu vou colocar aqui 5 elevado a 2. Na prática, eu vou ter 8 vezes raiz cúbica de 5 elevado a 2 sobre raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5 elevado a 2, que ao somar os expoentes, vai ser raiz cúbica de 5 elevado a 3. Cortei o índice, cortei a potência, que vai dar 5. Resposta, 8 raiz cúbica de 5 elevado a 2 sobre 5. Galera, em geral, esse fator racionalizante, você vai pegar o índice, ok? Daqui, menos o expoente que você já tem aqui no A. Então, se aqui é 3, vai ser 5 elevado a 2. Se aqui fosse 4, seria 5 elevado a 3. Se aqui fosse 5, seria 5 elevado a 4. Você sempre vai fazer de uma forma que você consiga neutralizar esse radical na hora que você fizer o produto, ok? Galera, é isso. Nos próximos capítulos vocês vão se aprofundar ainda mais. Para finalizar, eu coloquei aqui, ó, enquanto isso na quarentena, olha lá que bonitinho, gente. O 8 está falando, sabe para quem? Ele está falando para o 4. Que esse camaradinho, esse amiguinho aqui do 6, ele é um amigo imaginário. Isso é para a gente criar um suspense. Porque lá no início, eu falei com vocês a respeito que a raiz quadrada de menos 1, dentro dos números reais, não era possível. Mas dentro de um outro universo, que não é dos números reais, dentro de um universo imaginário, ele existe. E vocês vão ver isso mais para frente, quando vocês forem estudar um outro tipo de conjunto, tá bom? Então, fica aí no ar, fica aí essa brincadeira. Beijos, saudade de todos. Revisem essa aula, que já é uma revisão, né? Radiciação já é um conteúdo dado no 9º ano. Então, fiquem na paz, um bom estudo. Pratiquem os exercícios na aula online, se precisar,
É só chamar. Estou sempre na área, ok? Um beijo, tchau, tchau.